tivemos um culto de ceia muito abençoado, né? Foi tremendo o que o Senhor fez no nosso meio. Quem ministrou a palavra foi o pastor Raoni. E, aproveitando o ensejo e o bom desejo, eu pedi à pastora Keila para trazer a mensagem hoje. Como eu falei de manhã, eles tomaram água de Joinville e aí não teve jeito. Estão ficando, né? Mas me parece que essa semana, diz a lenda, que eles vão voltar para São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, vamos aproveitar um pouquinho mais enquanto eles estão aqui. Eu gostaria de convidar a pastora Keila que venha nesse momento, ela que será porta-voz de Deus. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Amém. Eu também vim para ouvir a voz de Deus e tenho certeza que Deus vai falar comigo, vai falar com você também. Ok? Tem dois agora. Vamos ver se vai. Foi. Quem é de Jesus, dá um glória aí. Quem é de Jesus, dá um glória aí. Glória! Quem é de Jesus, dá um glória aí. Dá um glória forte, porque Ele quer te ouvir mais forte. Quem é de Jesus, dá um glória aí. Glória! Quem é de Jesus, dá um glória aí. Glória! Quem é de Jesus, dá um glória aí. Dá um glória forte, porque Ele quer te ouvir. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Eu queria conhecer quem são os príncipes e as princesas que vieram aqui nos visitar, que são os nossos amigos. Tem algum amigo aqui que você trouxe? Quem trouxe amigo, faz assim. Quem trouxe? Isso. Agora, quem é o amigo? Isso, olha, seja bem-vindo. Príncipes e princesas do Senhor, viu? Que Deus abençoe vocês de uma forma assim, muito especial, principalmente no dia de hoje, que é um dia assim, que nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas é um dia especial, porque nós estamos aqui com vocês. Né? E nós nos alegramos muito em saber que existem amigos que vieram nos visitar. Que bênção, né? Glória a Deus por isso. Eu queria te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos estar falando, compartilhando um pouquinho a palavra do Senhor, algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Gênesis, capítulo de número 2, no versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes, ou em suas narinas, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque tu és bom e fiel sempre. Te agradecemos, Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossas vidas mais essa manhã. E é por causa das tuas misericórdias que nós não somos consumidos, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, cada um de nós, Senhor, para te adorar e também, Senhor, para termos comunhão uns com os outros. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por este privilégio que o Senhor nos dá, Deus. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelo tempo de louvor e adoração que tivemos aqui. E agora, Senhor, que a nossa alma esteja realmente quieta, sossegada diante do Senhor. Pai, que nós possamos estar realmente abertos para ouvir a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. O nosso amigo fiel, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez?
Eu nem sabia ainda que ia compartilhar a palavra. Ontem nós chegamos de viagem, fizemos uma pequena viagem aqui para Foz do Iguaçu. Chegamos, estava bem cansada. Nós tivemos um tempo ali muito precioso depois na casa do irmão Sebastião e da irmã Fátima. E cheguei em casa bem cansada. E aí quando nós fomos descansar, em casa assim, né, aqui na igreja. E aí quando nós fomos descansar, o Senhor começou a trazer ao meu coração a palavra de compartilhar hoje à noite. Falei, nem sou eu que vou pregar, quem vai pregar é o pastor. Mas eu comecei a escrever algo que o Senhor começou a falar comigo a respeito do verdadeiro amigo. E aí, quando foi hoje, na hora do almoço, meu irmão pegou e falou comigo, poderia compartilhar a palavra. Então, eu creio que é algo que o Senhor realmente tem para nós, para cada um de nós. Amém? Vira para quem está do seu lado e diga assim, abra o seu coração. Porque Deus, Ele quer falar com cada um de nós. Que a minha expectativa e a sua expectativa esteja somente em Jesus. Amém. E nessa noite, então, a palavra que o Senhor trouxe no meu coração foi sobre o verdadeiro amigo. E aí Deus foi trazendo no meu coração as características de um amigo comum. O amigo, o verdadeiro amigo, humanamente falando, ele é alguém que é presente, mesmo quando ele está distante. Não sei se você tem algum amigo que mora longe, mas às vezes ele mora longe fisicamente, mas ele está mais presente do que alguém que está perto de nós. Porque ele é amigo. Então, para o amigo não tem distância. Não é barreira, distância não é uma barreira, porque de alguma forma ele tenta se fazer presente porque ele quer estar perto de nós, porque ele quer de alguma forma nos abençoar. O verdadeiro amigo, humanamente falando, ele é liberal. Se é necessário investir na nossa vida, ele investe. Eita, fiquei sabendo que meu amigo está doente. Meu amigo está passando por uma dificuldade e ele não tem como comprar o remédio. O amigo, ele vai lá e compra. Ele não pensa assim, eita, mas será que algum dia ele vai poder me pagar? Não, é amigo. Então, o amigo não tem essa questão de pensar, mas, eita, o remédio custa tanto. Não, é amigo, ele vai lá e investe. Mesmo quando não é uma necessidade, ele tem prazer em dar, em presentear. Por quê? Porque ele é amigo, ele não mede esforços. O amigo sabe ouvir. O amigo sabe falar. O amigo sabe aconselhar, encorajar. O amigo sabe corrigir. E o amigo sabe ouvir. Tudo isso e muito mais. E o amigo, junto com tudo isso, ele dá tudo o que ele dá, sem esperar receber em troca. Ele simplesmente dá, porque o presente maior ele já recebeu, que é a amizade. Só que, infelizmente, nós vivemos hoje num mundo egoísta. Antigamente, as pessoas parecem assim, não que eu seja assim antiga, né? Assim, uma pessoa jovem, nasci um dia desse, brincadeira. Mas, antigamente, a gente vê que existiam mais laços de amizade. Hoje em dia, as coisas estão muito superficiais. É tudo muito descartável. Antigamente você tinha um copo, por exemplo, né? Aquele copo de ferro, né? Ou de vidro mesmo. Lavava e usava assim gerações. Minha avó usou esse copo aí, agora minha mãe, agora eu estou usando. Hoje em dia é descartável. A gente usa a massa e joga fora. Não é verdade? E às vezes a gente transfere isso para as pessoas. Você não serve mais. Então não quero. Então é um mundo muito egoísta, você não está mais me proporcionando aquilo que eu gostaria. Então, se você não me proporciona o que eu gostaria, você não serve. Eu vou procurar outro. Eu lembro até que teve um dia que eu estava conversando com o meu esposo, estava falando sobre um rapaz, amigo nosso, que ele tinha lá no Facebook mais de 1000 amigos. Olha como as coisas estão banais. A gente começa a acreditar e vira uma disputa. Até foi falado hoje sobre isso, sobre a questão da disputa, que tudo é uma disputa. Quantos amigos você tem no Facebook? Eu tenho 300, pois eu tenho 1000. É amigo. Aí, isso não é amigo.
Eu não estou falando isso para querer, de alguma forma, te entristecer. Se você tem 1 milhão de amigos, que bom, lá no Facebook, mas eu quero dizer uma coisa. Na verdade, eu te digo, eles não são teus amigos. Lá está escrito que é amigo. Mas se você precisar de algo de madrugada, você pode ligar para um desses 1000 amigos, eles vão todos bater na tua porta e dizer assim, eis-me aqui, meu amigo. Eu atravesso o oceano por você. Nem sempre isso acontece. Então, hoje em dia, isso está tudo muito superficial. Quem está comigo, diga amém. Está muito superficial. Então, a gente diz que é amigo, mas na verdade não é. Não conte comigo. Não tenho tempo para te ouvir. Não dá. E aí a gente vai se enganando com esses relacionamentos, ou querendo se enganar, e aí a gente se decepciona muitas vezes, porque a gente quer exigir das pessoas coisas que elas não podem nos dar. E elas se decepcionam conosco, porque elas querem exigir de nós algo que nós não podemos dar. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar alguns exemplos de amigos na Bíblia. Eu queria que você abrisse aí para mim, 2 Samuel, nosso primeiro exemplo de amizade. A Bíblia é recheada de exemplos de amizade, mas nós vamos falar de apenas alguns. 2 Samuel, capítulo de número 9, no versículo de número 1 até o versículo 7. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1, diz assim: E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aqui está falando um pouquinho sobre a história de Davi e de Jonatas. Nessa ocasião aqui, Jonatas já havia morrido. Eu imagino que Jonatas, como filho de Davi, voltando um pouquinho à história, como filho de Davi, como filho de Saul, do rei Saul, Jonatas, ele havia escutado por diversas vezes situações em que o povo de Israel havia vencido batalhas com seu pai como rei. Mas chegou um momento na vida de Jonatas que ele ouviu algo a respeito de um chamado Davi. Davi havia vencido um gigante. Davi havia se tornado da noite para o dia um herói. E Davi, depois ele é convidado pelo rei por diversas vezes para estar dentro do palácio tocando ali a harpa para acalmar o seu pai. E aquilo foi trazendo aproximação. E eu imagino que essa aproximação foi gerando relacionamento entre Jonatas e Davi. E essa aproximação, esse relacionamento foi gerando entre eles uma amizade. Foi construída uma amizade, não nasceu da noite para o dia. Porque a amizade é construída aos poucos, dia a dia. E Jonatas foi ali caminhando e construindo esse relacionamento, essa amizade com Davi. E foi algo assim tão forte, uma amizade tão real, tão verdadeira. Existia lealdade entre eles, que encurtando a história, chega um determinado momento em que o rei Saul já não começa a olhar para Davi com bons olhos, o ciúme, a inveja, começa a tomar conta do rei Saul, e ele começa a arquitetar, a planejar a morte de Davi. Por conta disso, o que acontece?
Jonatas fica sabendo, e em lealdade ao seu amigo, ele conta para Davi. Lealdade é uma coisa que está faltando no meio de nós, como amigos de uma forma geral. Às vezes a gente vai, não até debaixo d'água, vai só até determinado ponto. Mas aqui existe um exemplo de alguém que era amigo de verdade, a ponto de enfrentar o próprio pai, que não era alguém assim, pacato, tranquilo. A Bíblia diz, se você for ler a história, que chega um determinado momento em que o rei Saul está querendo matar Davi, Davi não está entre eles, o próprio Jonatas tinha ajudado ele ali a se esconder, a não estar naquele momento de refeição, que na fúria o rei Saul pega uma lança e atira contra o próprio filho, porque ele queria matar Davi. E ele imaginou, ou ele deduziu, que o seu filho estava cobertando ali Davi. Jonatas, ele sai e vai avisar, olha, realmente, cara, foge. Se meu pai te pegar, ele te mata. Se ele foi capaz de jogar uma lança em mim, o que ele não é capaz de fazer com você? Amizade, um exemplo de amizade entre duas pessoas. Lealdade, cumplicidade, companheirismo. Olha, eu estou aqui para te proteger, foge. Foge porque, de fato, vai acontecer algo se você ficar. E o que eu acho muito interessante é que, passado algum tempo, Saul morre, Jonatas morre, Davi agora já está lá no trono como rei, e ele não se esqueceu da amizade que ele tinha lá atrás. No momento em que ele estava sendo perseguido, ele tinha um amigo. E no momento que ele estava sendo honrado, ele não esqueceu desse amigo. Algumas vezes nós somos amigos, mas quando nós temos assim, vivemos um tempo melhor, alguns se esquecem. Não, agora é outra turma que é porque você já não faz parte da minha classe. Jonatas e Davi, eles eram amigos de verdade. É um exemplo para mim e para você, para cada um de nós. Porque a Bíblia chega a dizer que depois que Jonatas já havia morrido, chega um momento em que Davi, será que tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Será que existe alguém? E é interessante que nesse texto que eu li, Ziba chega para o rei Davi, que agora é rei, e ele fala assim, olha, existe um aleijado de ambos os pés. Davi perguntou para ele se o cara era aleijado. Tem alguém lá que é deficiente físico, assim, que eu posso ajudar? Ele não perguntou isso. Perguntou, tem alguém da família que eu possa ajudar? Se tem deficiência, se é rico, se é pobre, isso não importa. Se é parente do meu amigo, é meu amigo. E o que ele fez por mim, eu quero fazer por ele. Quero honrar, eu quero ajudar. É um exemplo para nós. Aí talvez você possa pensar assim, eita, meu amigo, não é bem assim. Nós precisamos de ser assim. Independente se os outros estão sendo conosco ou não, nós precisamos de ser assim. É um desafio para cada um de nós. O outro exemplo que eu queria deixar, que é assim, um ensinamento para cada um de nós, está lá em Daniel. Abra lá sua Bíblia. Em Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1, versículo 8. Diz assim, Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Daniel 1:8. Nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peça-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te ages com os teus servos. E ele
conveio nisso e os experimentou 10 dias. Fato interessante. Daniel, junto aqui com os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham sido levados cativos. Eles estavam como escravos. Domingo passado, quando eu preguei, acho que foi domingo passado, eu cheguei a citar que o escravo, ele não faz aquilo que ele quer. Ele não come o que ele quer. Ele não veste o que ele quer. Ele não define o trajeto da viagem para onde ele vai. Ele entra num bonde andando e ele tem que seguir aquilo que determinam. E aí Daniel chega longe da família, da cidade, de tudo, de todos, como escravo. Ele chega na ousadia e pede, a Bíblia fala que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Não disse que deu para os amigos dele, disse que deu para Daniel. Olha só a situação. Aí Daniel chega para o homem lá e fala para ele, deixa eu e meus amigos ficar sem comer a comida aí que foi determinada pelo rei. Os amigos de Daniel podiam falar, você está doido? Isso é problema seu. É você que está sentando no seu coração não comer nem beber. Rapaz, o cara está dizendo que se o rei descobre, o negócio fica ruim para ele. Nós já estamos numa situação difícil, para e pensa. Talvez se fôssemos nós, a gente ia questionar Daniel. Daniel, você está doido? O que você está pensando, meu filho? A gente já está longe de todo mundo, a gente já está aqui como escravo. A gente já está numa terra distante. A gente não é bem visto por esse povo. E agora você ainda está chegando dizendo para o homem que a gente não vai comer a comida que o rei determinou. Ele está dizendo que isso pode ser um perigo para ele. Se é um problema para ele, imagina para a gente. Ei, Daniel, estou fora. Foi isso que os amigos fizeram? Não. Eles aceitaram. A Bíblia não fala que eles questionaram. Eles aceitaram aquilo que Daniel falou. Às vezes, trazendo para nós, vamos dizer, né? Alguém chega e fala assim, olha, eu senti no meu coração de nós tirarmos aí alguns dias para nos levantar às 3 horas da manhã para orar. Desculpa aí, irmão. Somos irmãos, glória a Deus, aleluia. Mas é você que está com desejo de acordar às 3 da manhã, não é comigo não. É você e Deus. Não sou eu. A gente vai até determinado ponto. Daí para frente a gente não quer ir. Quando a coisa começa, a gente começa a pensar que pode vir algum aperto, a gente não quer. E é interessante que os amigos de Daniel aqui, eles acabaram sendo beneficiados por causa dessa posição, dessa decisão de Daniel. E às vezes nós não queremos entrar em uma determinada situação que é custosa para a gente, como foi para eles. Aí lá na frente, a gente perde a bênção. Porque a gente não quer ir até o fim. Daniel, Misael, Azarias, eles foram assim abençoados, foram beneficiados, porque eles permaneceram unidos, como foi pregado hoje de manhã. Eles permaneceram juntos no mesmo propósito. A amizade diz isso, diz respeito a estarmos juntos, unidos, independente de qualquer coisa. O último texto que eu gostaria de falar, o último exemplo, Marcos, capítulo de número 2. Exemplos de amizade que nos ensinam a sermos verdadeiros amigos. Marcos, capítulo de número 2, no versículo de número 3. Então vamos ler no 1, é melhor. Marcos, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim, amém? Marcos 2, 1. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Anunciavam-lhes a palavra. Vieram ter com ele, com Jesus, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava,
fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Só até aí. A Bíblia não fala que esses 4 homens eram amigos. Mas eu imagino que eles só poderiam ser amigos desse paralítico. Porque para carregar alguém daqui até ali, não é fácil. Doente, não é fácil. A Bíblia não fala há quanto tempo este homem estava doente. A Bíblia fala que depois de alguns dias, Jesus entrou em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Esses 4 amigos, eles não mediram esforços para levar este homem até Jesus, aquele que poderia resolver, solucionar os problemas daquele paralítico, que eu não sei quanto tempo era. A Bíblia fala de outros exemplos, como João 5,5, que existia um homem que há 38 anos, ele sofria de uma enfermidade. Existia um tanque, onde dizia-se que o anjo ia ali, e ao mexer nas águas, o primeiro que chegasse ali era curado. Jesus chega diante daquele tanque, vira para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? E ele fala: não tem quem me coloque ali. Quando o anjo vem, já chega outro na minha frente e recebe a cura e eu perco. Aquele homem, em 38 anos, ele sofria, porque ele não tinha ao menos um amigo que ele de fato pudesse contar no momento de dificuldade. Talvez ninguém queria ser amigo dele, porque ele era paralítico. Infelizmente, o ser humano, ele tem a tendência a fazer acepção de pessoas. Às vezes, esse aqui eu não quero, porque é assim. Esse aqui eu não quero, porque é assado. Esse aqui eu não quero, porque é frito. Esse aqui eu não quero, porque é cozido. E talvez esse homem que sofria há 38 anos, ele sofria porque ele não tinha ao menos um amigo. Até que, de repente, ele tem encontro com um verdadeiro amigo, Jesus. E ele diz: olha, eu não estou perguntando há quanto tempo você está enfermo, se alguém veio ou não veio te ajudar, mas eu quero dizer para você hoje, a partir de hoje eu quero ser o seu amigo, eu quero mudar a história da sua vida. Se há 38 anos você vive decepcionado porque ninguém se dispõe a te ajudar, hoje você encontra um verdadeiro amigo que quer e pode te ajudar. Glória a Deus! Jesus, o verdadeiro amigo. Existe a história de uma mulher, Mateus 9:20, que sofria há 12 anos de uma enfermidade, fluxo de sangue. A Bíblia fala que essa mulher, ela sofria. E o interessante é que ela já devia ter vivido um período de tempo da sua vida sadia, bem. Enquanto aquela mulher estava sadia, será que ninguém se aproximava dela? Será que ninguém era amiga dela, vizinha dela, conhecida dela? Será que ninguém? Diferente de uma menina que no mesmo texto tinha 12 anos, a idade de 12 anos, e ela estava prestes a morrer, e o pai dela vai até Jesus. Ela chega até a óbito, mas Jesus ressuscita, aleluia. Então essa mulher, a Bíblia fala que ela sofria há 12 anos. Digamos que ela tenha vivido, 30 anos da vida dela bem. Durante 30 anos, você constrói relacionamentos. Você faz amizades. Só que chegou um momento na vida daquela mulher que ela ficou enferma. Essa enfermidade, naquela época, era considerada a mulher como imunda. Talvez por causa disso, em nome de uma tradição, as pessoas se afastaram daquela mulher que precisava de ajuda. E ela sofria sozinha. Eu imagino que ela já era uma mulher fraca, porque você sangrando
hemorragia. 12 anos. Se uma pessoa tem um sangramento durante um mês, ela já fica fraca, anêmica. Não é verdade? Imagina 12 anos desse jeito. Até que, de repente, ela ouve falar a respeito de Jesus. E ela vai ao encontro de Jesus sozinha. Talvez se arrastando. Talvez as pessoas até olhando para ela e até dizendo coisas a respeito dela. A Bíblia não fala, mas eu imagino, não chega perto não. Porque essa mulher é imunda. Olha, sai de perto. Essa é aquela mulher. Já ganhou até um codinome, aquela mulher. Mas quando Jesus chega diante daquela mulher, ele não quer saber. Ela chega, na verdade, ao encontro de Jesus. Para ele não tem barreira. Se tem 12 anos, se tem 12 dias, se ninguém quer ser amigo. Ele quer ser o nosso amigo. Mesmo quando ninguém mais quer. Se nós estamos com a conta gorda ou se nós estamos com a conta magrinha. Ele quer ser nosso amigo. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Quando as pessoas se vão, quando as pessoas estão, ele quer ser nosso amigo sempre. E ele é o amigo que eu e você não nos decepcionamos nunca. Às vezes nós nos decepcionamos, como eu falei no início, porque nós transferimos para pessoas algo que só Jesus pode fazer. Só ele pode suprir a carência do ser humano. Todo ser humano nasce com um vazio do tamanho de Deus, todo. Mesmo aquele que acha assim, eu já nasci com Deus no coração. Todos nós nascemos com um vazio do tamanho de Deus. É o vazio existencial. É o desejo de ser preenchido este vazio por um amigo. Aí nós tentamos, através de tantas pessoas, e aí nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, até o dia que nós encontramos o verdadeiro amigo que é Jesus. Quando nós estávamos ali em Água Branca ainda, teve um dia que eu encontrei com uma mulher. Logo assim que nós fomos para lá, nós começamos a fazer um trabalho de reforço escolar. Nesse trabalho de reforço escolar, nós conhecemos um menino. Ele estudava com a gente, nós dávamos aula para ele. O tempo passou, ele saiu. E aí, anos depois, não sei se uns 2 anos depois, eu encontrei com a mãe dele. Ele agora estava com 11 anos. Eu perguntei, e aí, como está lá o seu filho? Aí ela falou assim, olha, ele não está bem. Ele teve uma queda de cavalo. Nessa queda de cavalo, ele quebrou alguma coisa lá no pé, lá. Foi engessado, fez uma cirurgia, e ele não pode colocar o pé de jeito nenhum no chão. Por conta disso, ele não pode sair de casa. Ele não pode brincar. Por conta disso, ele está isolado. Devido a essa queda, ela falando para mim, o meu filho entrou em depressão com 11 anos. Aí eu perguntei, por quê? O que tem a ver a perna com ele estar no estado depressivo? O que aconteceu? E ela falou, olha, ele estava acostumado a ter muitos amigos. Ele brincava todos os dias. Quando ele adoeceu, o médico falou, em casa. E os amigos dele nunca foram visitá-lo. Por conta disso, ele entrou em depressão. Eu estou falando do caso de um menino. Mas quantos homens e mulheres estão entrando em situações difíceis por causa de relacionamentos, que estão querendo buscar no relacionamento suprir algo que a pessoa não pode suprir. E aí se decepciona e entra num buraco, numa caverna. Por quê? Porque tentou ali encontrar naquelas pessoas ou naquela pessoa e de repente aquela pessoa decepcionou porque ela é limitada, ela foi até determinado ponto e ela parou e aí a pessoa se frustra. E ela entra numa situação terrível. Eu e você precisamos de ter amizade com pessoas, sim. Vira para quem está do seu lado e diga assim, Deus te fez para se relacionar com pessoas. Deus nos fez para nos relacionar com pessoas, mas nós não podemos nos esquecer. Diga assim, eu sou falho. Vira para quem está do seu lado e diga, você também é. O único que não é falho
é o verdadeiro amigo. Quando nós nos relacionamos com pessoas, mas nos relacionamos antes com Jesus, é o que a cruz faz, é o relacionamento com Deus e com as pessoas. Por isso tem aquele corte ali, Deus, eu e as pessoas. Mas tem que haver esse relacionamento de amizade com Deus. Nós precisamos de ter Ele como nosso principal amigo. Quando nós temos Ele como nosso principal amigo, como nosso verdadeiro amigo, nós não nos decepcionamos. Por quê? Porque nós não transferimos para as pessoas aquilo que só Ele pode nos dar. Nós não exigimos delas aquilo que só Ele pode nos dar. E quando alguém vem exigir algo de nós, no relacionamento de amizade, nós conseguimos dizer, olha, isso eu não posso lhe dar, mas eu sei um que pode. E o nome dele é Jesus. Se você tiver uma amizade com Jesus, você vai experimentar algo assim tremendo, fascinante, porque Ele pode dar a você aquilo que eu não posso. Ele pode suprir as suas carências que eu não posso. Ele pode fazer por você infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pensar ou imaginar, porque Ele é Deus. Ele é o verdadeiro amigo. E nós lemos logo no início, falando em Gênesis. Por que eu li Gênesis? Porque desde o início da criação de todas as coisas, Deus, Ele se importava comigo e com você. Antes de criar o ser humano, Ele criou ali o jardim. Ele foi criando tudo. Ele preparando todo o lugar ali onde o homem seria criado. E quando Deus cria o ser humano, Ele cria primeiramente com o intuito de se relacionar com o ser humano. Só que chega um momento na trajetória do ser humano em que o relacionamento entre Deus e o ser humano é interrompido por causa do pecado. Deus, Ele não pode compactuar, se relacionar com o pecado. Então houve ali uma separação. O homem agora se tornou inimigo de Deus. Só que não para por aí. O pecado entra no mundo, nos divide, nos separa de Deus. Nós que éramos feitos amigos de Deus, agora somos considerados inimigos de Deus. Não podemos estar no mesmo ambiente que Deus está. Só que Deus, Ele é tão perfeito na sua infinita misericórdia, que a história não para por aí. Mesmo depois que o homem peca, Deus, como sempre, ia ali no jardim, na viração do dia, já sabendo que o homem pecou, já sabendo que o homem está escondido dele, querendo fugir dele. Deus vai lá como se nada tivesse acontecido. Sabe, isso prova que Deus nunca desiste de nós. Mesmo quando as pessoas desistem de você, seja num relacionamento, num casamento, numa amizade, no que for, mesmo quando você falha e as pessoas desistem de você, Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. É Ele. É Deus. É Deus desde o início, querendo atrair o homem para perto de si, para ter um relacionamento, não um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo. A Bíblia fala lá em João, capítulo de número 15, que Deus, Ele não quer ter um relacionamento de servo, entre Deus, o Senhor e o servo. Ele fala que Ele não nos chama mais de servo, mas Ele quer nos chamar de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Por exemplo, o empregado, ele não sabe o que o patrão faz. Tem coisas que o patrão faz e o empregado não sabe. Por quê? Porque não é da conta dele. Não é da alçada dele. Mas o amigo sabe. Sabe o que está acontecendo com outro amigo. E é esse relacionamento que Deus quer ter conosco. É Deus sempre dando passos em direção a nós. Lá no Éden foi assim, mesmo depois do pecado, Deus foi ao encontro do ser humano. Deus providenciou ali as vestes para cobrir ali a nudez do ser humano. E o tempo vai passando. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Tem a maior prova de amor de um amigo pelo outro amigo. Jesus morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele se entregando por nós. Morrendo no nosso lugar, dizendo assim, olha, aquilo que era um pagamento que você tinha que fazer. A dívida que era sua, que estava sobre você,
eu pago no seu lugar. É como se você tivesse uma dívida muito extraordinariamente grande, que você não tem condições de pagar. O seu amigo faz as contas e ele vê assim, olha, se eu vender tudo que eu tenho, não só grandiosa, mas tudo, até o chinelo que eu calço, se eu vender tudo, eu pago a dívida dele. Então eu vou vender tudo e vou pagar cada centavo. Só que foi muito mais do que isso. A dívida que existia sobre a minha vida e sobre a sua vida por causa do pecado, ela deveria ser paga com sangue. Era morte. Foi decretada uma condenação. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus falou, olha, eu dou provas de que eu quero ser seu amigo. Você tinha que morrer, mas eu vou morrer no seu lugar, porque eu quero ser seu verdadeiro amigo. Jesus quer ser não ali o milésimo amigo nosso do Facebook, não o centésimo amigo nosso do Zap Zap, não o amigo número não sei qual da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso trabalho, do nosso círculo de amigos de uma forma geral. Ele quer ser o nosso primeiro amigo. Ele quer ser aquele que você aconteceu uma coisa boa ou ruim e você fica assim, eita, não aguento mais, queria tanto falar com aquela pessoa, digamos, né? Ai, aconteceu uma coisa tão boa, deixa eu pegar aqui o telefone aí, a rede não está funcionando, como é que eu vou falar com meu amigo? Eu quero compartilhar isso com ele. Jesus quer ser este. Ele quer ser este que você tem expectativa de falar assim, eu quero ter uma oportunidade de falar com ele. Eita, não estou conseguindo, eu vou falar aqui mesmo. Oh, Pai, eu estou tão feliz, aconteceu tal coisa. Obrigado, porque foi o Senhor, meu amigo. Foi o Senhor quem lutou por mim, foi o Senhor que me abençoou, foi o Senhor que abriu essa porta, foi o Senhor quem fez em meu favor. E eu devo a ti a minha gratidão. Se aconteceu algo ruim, ele já sabe de todas as coisas, mas a gente tem expectativa de chegar para ele e contar. Dizer, olha, eu estou triste, estou frustrada, aconteceu tal coisa, me ajuda, estou passando por essa luta, ele é meu amigo. Jesus quer ser este. E quando nós temos Jesus como nosso primeiro amigo, nosso verdadeiro amigo, como eu já falei tantas vezes aqui agora, durante esse tempo, nós não nos decepcionamos. Algumas vezes, nós já ouvimos situações, e às vezes a gente mesmo já viveu, de querer se afastar da igreja do Senhor, porque nós nos decepcionamos com pessoas, porque os nossos olhos não estão no verdadeiro amigo, que é Jesus. Isso aconteceu comigo. Por causa de um relacionamento que eu vivia errado. Não era aquilo que Deus tinha para mim. Mas a minha expectativa estava ali lançada em uma pessoa. Quando aquilo não aconteceu como eu queria, eu me frustrei. Mas quando os nossos olhos estão em Deus, nós entendemos, amigo fiel, eu sei que se essa porta se fechou, eu já posso ver que tem outra muito melhor. Porque o Senhor é o meu amigo fiel e o Senhor não me decepciona. Se acontece algo de ruim, nós entendemos. O amigo fiel está me trazendo livramentos. É o cuidado do amigo fiel. E o bom de tudo isso é que o amigo fiel não me deixou sozinho nessa parada difícil. Ele está juntinho comigo em todo o tempo. Ele e eu e ele. Queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Nós falamos aqui sobre alguns amigos. Falamos sobre Davi e Jonatas. Falamos sobre Daniel e seus amigos. Exemplos de pessoas que nós podemos aprender. O que fazer, o que não fazer. Mas nós também ouvimos também a história, né, dos
amigos ali do paralítico, que carregaram ele, e que nós possamos ter a mesma disposição de carregar os nossos amigos. A Bíblia fala que nós devemos ser suporte, devemos suportar uns aos outros, e suportar um ao outro é ser isso aqui, ó, suporte, para ajudar o outro, para carregar o outro. Mas que antes de sermos suporte um para o outro, que nós possamos ter Jesus como nosso amigo verdadeiro. Jesus como nosso maior suporte. Jesus como nosso provedor de tudo em todo tempo. Aquele que supre as nossas carências, aquelas que os outros podem ver, aquelas que ninguém pode ver. Mas Ele vê. Ele vê. Feche os seus olhos onde você está. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você já convidou Jesus para ser o seu amigo fiel. Mas nessa noite existe um convite dele. Nosso amado Senhor, o Salvador das nossas vidas. Aquele que deu a maior prova de amor que um amigo pode dar, ao se entregar na cruz do Calvário, morrer em nosso lugar. O amigo fiel está aqui nesta noite, de braços abertos, e ele está convidando. Como diz ali em Mateus, capítulo número 11, se existe alguém cansado e sobrecarregado, o amigo fiel, Jesus, tem alívio, tem descanso, tem refrigério para a alma. Ele tem tudo aquilo que nós necessitamos. Você que entrou aqui nesta noite, talvez feliz com as amizades que você tem, talvez decepcionado, independente. Jesus quer ser o seu melhor amigo. Ele quer revelar para você coisas que só amigos podem ouvir. Ele quer andar com você de mãos dadas por essa cidade, por onde você passar. Ele quer estar contigo. Nos momentos de lutas, Ele quer estar com você, te dando suporte para você passar por cada luta. Nos momentos de alegria, Ele quer se alegrar com você. É um amigo, amigo fiel. Amigo fiel, Jesus. Se existe alguém aqui nesta noite, todos com os olhos fechados, igreja orando. Se existe alguém aqui nesta noite que deseja ter amizade com Jesus, ser amigo dele e ter ele como seu primeiro amigo, nessa noite eu te convido a levantar a sua mão onde você estiver. Quando você levantar a sua mão, você vai estar dizendo assim: Jesus, vem ser o meu amigo. Ele deseja ser o seu primeiro amigo. Ele deseja te ajudar nos momentos que você se decepcionar com os amigos à sua volta. Ele deseja estar com você quando você estiver se sentindo desamparado, sozinho. Ele quer ser o seu amigo. Existe algum príncipe, alguma princesa aqui nesta noite que deseja receber a amizade de Jesus, que deseja receber deste amor tão grandioso, dessa forma tão maravilhosa, tão espetacular, que Ele se derramou, se entregou por cada um de nós, como prova do seu amor, como prova da sua amizade. Ele deu um passo em direção a você. Nessa noite é hora de você dar um passo em direção a Jesus, um amigo fiel. Ali no Éden, quando Deus foi ao encontro de Adão, Adão estava escondido, até que chegou um momento em que Adão resolveu dar um passo em direção ao Senhor. Existe um momento nas nossas vidas que cada um de nós precisa de dar um passo em direção ao amigo Jesus.
Esta é a sua noite. É a noite de você dar um passo em direção ao amigo fiel. Existe alguém que deseja dar um passo em direção ao amigo fiel que é Jesus? Talvez você que está até afastado dos caminhos do Senhor, se decepcionou e se afastou. Esta é a sua noite de voltar para os braços do amigo fiel. Você que levantou a sua mão, deseja vir aqui à frente, eu gostaria de orar com você nesta noite, para que o Senhor ele possa te abençoar cada vez mais, que você possa viver momentos de intimidade cada vez maiores com o amigo fiel que é Jesus. Jesus, Jesus. Te louvamos, amigo fiel, te adoramos, te exaltamos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. Mesmo quando nós nos afastamos porque erramos, mesmo quando nós nos envergonhamos, o Senhor está sempre de braços abertos. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Deus, por essas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, dando um passo em direção a Ti. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor as toque em nome do Senhor de forma poderosa. Que o Senhor as fortaleça, Senhor, na caminhada. Que os olhos deles, Senhor, estejam cada vez mais e mais voltados para o Senhor, que é o amigo fiel, que não nos decepciona nunca. O Senhor, que é o amigo fiel, que nos encoraja quando estamos abatidos. O Senhor, que é o amigo fiel, que está conosco quando todos nos abandonam. Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoe e fortaleça, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus, na caminhada, a manter os olhos no Senhor. Pai, se existe ainda alguém aqui, Pai, que se sente tocado por Ti, mas, Senhor, não teve coragem de dar um passo nesta noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue tocando os corações de forma poderosa, em nome de Jesus, Pai. E Deus, que ainda esta noite eles possam se voltar para Ti, em nome de Jesus, e começar um tempo novo na vida deles, de um relacionamento profundo com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Você pode sentar. Agradecer a Deus pela vida da pastora Keila. Deus continue usando a vida dela a cada dia. E você que está aqui nessa noite, ouviu essa palavra, não veio aqui à frente antes de reconciliar o seu sono, você possa convidar Jesus para ser seu amigo realmente. Muito bem. Hoje nós vamos ter um batismo, nós vamos também estar recebendo como membro da igreja uma irmã. Os dois não são brasileiros, um veio do Haiti, a irmã veio da República Dominicana. E eles já fazem um tempo que estão